Muito bem, pessoal, estamos começando o nosso Desperta ICL, quarta-feira, 14 de junho, é isso mesmo? Quarta-feira, 14 de junho, estamos chegando na metade do mês de junho, portanto, 7 horas da manhã, ao vivo, estamos ao vivo em todos os canais do ICL, também no canal do Eduardo Moreira, lá no YouTube, onde quer que você esteja nos acompanhando, por gentileza, deixa o seu like e também faz aquele trabalhinho básico mínimo, se você puder, se tiver com o celular na mão, se estiver na frente do computador já, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo. Aliás, temos muitas pessoas que acompanham este programa em vários lugares do mundo, também por causa do nosso horário, que favorece as pessoas que estão aí em outros continentes, as pessoas que já estão no futuro, na verdade, né? Você pode pegar o link deste programa e espalhar nas suas redes sociais. Hoje temos muitas notícias aqui e temos notícia quentíssima. Temos vídeos, separei 4 vídeos aqui, tá? Ontem na CPI das Americanas, que tá rolando lá no Congresso Brasileiro, o novo CEO, o novo presidente, o novo manda-chuva das Americanas, admitiu e mostrou e-mails trocados pela antiga diretoria e também trocas de WhatsApp. As pessoas tinham lá um grupo de WhatsApp onde as Americanas finalmente reconhece o rombo, a fraude, né? Até ontem as Americanas chamavam de essa fraude, esse grande rombo bilionário de inconsistências contábeis. Agora a própria empresa admite, houve uma fraude gigantesca dentro de casa operada pela ex-diretoria das Americanas. Isso é um avanço em relação ao que acontecia antes, mas de todo modo, aparentemente, há também uma operação aí acontecendo neste exato momento para poupar os ex-controladores, as estrelas bilionárias, ex-donos das lojas americanas, o senhor Lehman, o senhor Telles e o senhor Sicupira, os 3 bilionários estrelas que aparecem aí na capa das revistas, né, inspirando, escrevendo livros, né, dando uma de coach aí para a população brasileira para mostrar como você também, claro, você também pode tornar-se um bilionário. Aliás, ontem nós mostramos aqui uma lista da revista Forbes dos maiores bilionários do mundo. Dos 10 maiores bilionários do mundo, 9 são herdeiros. Então eu vou dar uma dica aqui para quem está acordando cedo agora, né? Tá na cama ainda, tem gente que tá na cama ainda, com o olhinho fechado, aquela coisa toda, só ouvindo o programa, né? Levantando ainda. Então, se você quiser tornar-se um bilionário ou uma bilionária, a grande dica que este programa dá para você hoje é o seguinte: você tem que ser herdeiro, tá? Não nasceu herdeiro, já se deu mal, já tá atrás nessa corrida, vai ficar correndo atrás da cenourinha a vida inteira, tá? Isso foi divulgado pela revista Forbes ontem, né? Dos 10 maiores bilionários do mundo, jovens bilionários, como a Forbes publicou, 9 são herdeiros. Então a meritocracia que você conhece foi pro espaço já, mais uma vez, né? A gente sabe que esse negócio é papo para boi dormir. Vamos mostrar daqui a pouquinho os vídeos da CPI, os e-mails, vamos comentar e também a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comentar a cobertura que teve na imprensa em relação a isso, principalmente a cobertura que foi feita ontem no Jornal Nacional. Eu fiz questão de assistir o Jornal Nacional ontem, né? Geralmente eu preciso dormir um pouquinho mais cedo por causa do programa, mas quando tem assuntos importantes que eu quero ver a repercussão no Jornal Nacional, que é o grande termômetro ainda da televisão aberta, da grande imprensa no Brasil, chame como você quiser. É importante a gente ver mais ou menos para que lado, para que caminho o Jornal Nacional vai. A gente vai mostrar aqui quantos segundos o Jornal Nacional se dedicou ontem a relatar e a reportar a maior fraude da história do capitalismo brasileiro. É maior do que a Petrobras, é maior do que o Odebrecht, é maior do que a OAS, é maior do que tudo que a Lava Jato descobriu. Aliás, a Lava Jato, ontem eu fiquei procurando, né, os números da Lava Jato para saber exatamente quanto que foi o tamanho do rombo da Petrobras e, olha, a gente encontra de tudo, de 20 bilhões a 400 milhões. A Lava Jato, ao longo de 5 anos, ela foi chutando números para a imprensa foi publicando, né? Então, nada é confiável a não ser o que a própria Petrobras reconheceu, que entrou de volta no seu caixa em relação ao chamado escândalo do Petrolão. A gente vai comparar, vou mostrar para vocês o tamanho do Petrolão, o tamanho do escândalo das Americanas, sim, é muito maior.
Não é pouco maior, não, é muito maior. E aí a gente vai lembrar como o Jornal Nacional cobria, na época, esse escândalo de corrupção e como está cobrindo hoje, tá bom? Daqui a pouquinho a gente chega lá, mas tem muita notícia rodando por aí, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passada rápida em algumas notícias importantes no começo do programa, e assim que o programa esquentar, a gente cai nesses vídeos das Americanas. Vamos mostrar 4 trechos da CPI. Ontem, o próprio novo CEO, presidente manda-chuva das Americanas, dizendo: sim, nós, Americanas, nós, empresa, estamos reconhecendo, não foram inconsistências fiscais, foi uma fraude proposital operada dentro de casa, tá bom? Então, quem tá chegando por aí, vai deixando seu like, pode também ir comentando aí, né, nas nossas redes sociais. Você sabe que podem acompanhar este programa pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook e pelos canais, pela Twitch e pelos canais do YouTube, tanto do ICL quanto do Eduardo Moreira. Preferencialmente, se você quiser, pula no YouTube, que é onde a gente concentra as conversas da nossa galera. E também, se você deixar um comentário ali, eventualmente seu comentário pode aparecer na tela por aí, né? Para todo mundo ver. Esses comentários geralmente são puxados lá do YouTube, então quem puder, pula para o YouTube, deixa o like, assina o canal também que você está assistindo e, se puder, por gentileza, se não tiver muito atarefado ou atarefada nesta manhã de terça-feira, 14 de junho de 2023, pega o link e compartilha nos seus grupos para as pessoas que você quer que estejam bem informadas e terminem este programa um pouco mais espertas também, que é o objetivo desse programa, ao final de contas, né? Vamos lá, então, rapidamente dar uma olhada no site G1, o site da Globo também, né? Número de pessoas deslocadas à força no mundo atinge recorde de 110 milhões de pessoas. Nos últimos meses, 2 milhões passaram a fazer parte desse grupo de pessoas que são deslocadas à força, seja por eventos climáticos ou também por conflitos armados, tá? Ou por perseguições étnicas, mas esses dois eventos climáticos e conflitos armados são os principais. Lembrando que eventos climáticos são cada vez mais frequentes no mundo todo. Nós temos feito uma cobertura sobre a emergência climática aqui no Desperta, bastante consistente. Quem quiser estar ligado no que está rolando no mundo em relação ao meio ambiente tem que ficar por aqui. Todos os dias a gente está tentando falar nisso, sempre que tem assunto relevante, e infelizmente sobre esse tema sempre tem assunto relevante, né? Guerra na Ucrânia e conflitos no Sudão contribuíram para essa marca histórica de pessoas que estão sendo deslocadas à força por conta dessas guerras e desses conflitos. Após 6 anos, o Conselho de Ética pode abrir primeiras representações contra senadores. O Conselho de Ética do Senado acordou, parece, da noite para o dia, né? E o Flávio Bolsonaro e o Chico Rodrigues são os 2 parlamentares que estão aí, digamos assim, na mira do colegiado, né? Na boca do caixa. Notícia importante que vem da Europa, e depois a gente vai falar um pouco também sobre proliferação de armas nucleares, que voltou a ser uma tendência no mundo nos últimos anos. Infelizmente, temos um reporte que foi lançado hoje, e aqui na capa do G1, sob a cartola, que chama-se cartola, né? Tecnicamente, aquele titulinho ali, né? Lukashenko diz que Belarus já recebe armas nucleares da Rússia. A Belarus é considerada um estado fantoche da Rússia, né? Porque recebe ali praticamente ordens diretas do Kremlin, tá bom? Então esses são os destaques basicamente do G1, os mais importantes. Vamos lá para a capa do UOL. Manchete principal do UOL neste momento, 7h10 da manhã. Indígenas são 1/3 dos ativistas de direitos humanos assassinados no Brasil, mostrando mais uma vez quem são de fato as vítimas da luta pela terra no Brasil. Como nós mostramos no programa de ontem, em relação aos índices de desmatamento, vimos que o Brasil vem batendo recorde de desmatamento nos anos Bolsonaro, como já era de se esperar, claro. Em 2022, o Brasil perdeu cerca de 12 cidades de São Paulo, em termos de área, tá? Para o desmatamento. Esse desmatamento aconteceu em mais de 95% dos casos graças à agropecuária predatória. Sabe quantos por cento do desmatamento ocorreram em áreas indígenas e quilombolas? 1,5%. Quem é que morre nesses casos? É uma inversão total
da estatística. Nesses casos, quem é que morre são os indígenas. Indígenas são 1/3 dos ativistas de direitos humanos assassinados no Brasil. O Brasil registrou 169 assassinatos entre 2019 e 2022, média de 3 a cada mês, né? Então esse é um dos destaques que tem lá na capa do UOL de hoje. Matéria bastante extensa. Deixa eu ver quem é que é o colega que assina a matéria aqui. O colega ou a colega, né? Reportagem assinada pela Fabíola Pérez, do UOL lá de São Paulo, né? Os dados fazem parte de um relatório divulgado hoje pelas entidades Justiça Global e Terra de Direitos. O estudo mapeou 1.171 violações ocorridas entre 2019 e 2022, do total 169 assassinatos. Gosto sempre de lembrar, o assassinato é o evento extremo em casos como esse. O grande problema também que a gente esquece é que não só o evento extremo é relevante, né? A questão é que são 1.171 violações e a gente está falando aí de pessoas perseguidas, que têm que se mudar à força, que precisam se esconder, que vivem sob escolta ou, no limite, continuam vivendo nas áreas onde denunciam garimpo, extração ilegal de madeira, pesca ilegal, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, pessoas que vivem muitas vezes isoladas no interior do Brasil, que não têm a proteção do Estado que deveriam ter. Então, possivelmente, estamos falando, infelizmente, de vítimas em potencial. Então, claro, os 169 assassinatos são brutais, mas lembrando de novo, são os eventos extremos desses casos. Há pessoas por aí ainda lutando por essas causas que correm risco iminente de vida e têm as suas vidas, obviamente, transformadas em um inferno por lutarem a luta justa, que é essa grande luta por terras que acontece no Brasil desde sempre, né? O Maranhão é o estado com o maior número de assassinatos de lideranças indígenas, com 10 casos nesse período histórico de um ano de 2019 a 2022, seguido do Mato Grosso do Sul, Amazonas e Roraima. Não por acaso, nesses estados é onde há muito conflito de terra em relação a essa agropecuária predatória e aos direitos dos povos originários. A reportagem completa, claro, está lá no UOL para quem quiser ler. Matéria bastante importante hoje também do UOL, na verdade é uma série que foi lançada, né? Áudios inéditos, Robinho, isso aqui é bastante pesado, tá, gente? Então eu vou sugerir que antes de mais nada, só mergulhe nesse caso aqui, até porque tratam-se de áudios onde o Robinho em pessoa e outras pessoas conversam sobre aquele caso terrível de estupro que aconteceu na Itália, lembrando onde o Robinho foi condenado, condenação definitiva, emitida pela Corte di Cassazione da Itália, que é o equivalente ao STF, o nosso STF, né? Então agora o UOL traz áudios inéditos dizendo que o Robinho, entre outras atrocidades que fala nesses áudios, eu tive o desprazer de ouvir isso ontem, então repito, só ouça se você tiver com a sua energia muito boa para ouvir esse tipo de conteúdo. De todo modo, é importante que ele seja publicado, porque o Robinho vem dando declarações aí desde que foi condenado de que não foi, que não fez o que fez, aquela coisa toda. Então esses áudios são mais uma comprovação evidente do que aconteceu naquele episódio enquanto o Robinho era jogador de futebol na Itália, lembrando, condenado em definitivo na Itália pela Corte di Cassazione italiana, tá? Robinho disse que daria soco na cara de vítima de estupro. Esse é um dos áudios que estão nessa série, tá? É uma série bem impactante, assinada pelo Adriano Wilkeson e pela minha amiga querida, jornalista talentosíssima brasileira que vive na Itália já há muitos anos. Aliás, mando um beijo para ela, Janaína César, uma repórter que está em cima desse caso há um bom tempo, que conseguiu esses áudios do processo do Robinho lá na Itália, tá bom? A própria redação do UOL, ela faz um alerta importante aqui, né, que a reportagem é imprópria para pessoas de menos de 18 anos, porque reproduz termos chulos, depreciativos, usados em um contexto de violência sexual contra a mulher e pode servir como gatilho. Então, de novo, não vá clicar nessa história, não ouça esses áudios se você tem alguma questão
mais complicada quando você é submetido a esse tipo de conteúdo. Isso é um aviso que o jornalismo tem feito com mais frequência, né? E eu acho bastante relevante que assim seja. Robinho levantou a voz na noite de 24 de abril de 2014, uma quinta-feira. Ele estava no carro com um amigo, Ricardo Falco, em Milão, discutindo como responderiam à acusação de estupro que pesava contra eles. E aí aqui reproduz as falas do Robinho. Eu não vou ler as falas aqui e não vou reproduzir os áudios. Quem quiser essa matéria importantíssima, essa série com os áudios originais que foram obtidos pela Janaína César lá na Itália, está na capa do UOL. Vamos lá então, vamos pular para a capa da Folha aqui. Para quem acompanha o programa sabe, né? A capa da Folha e a capa do UOL, elas compartilham várias reportagens porque são do mesmo grupo econômico, o grupo lá do PagSeguro, né? Já expliquei algumas vezes aqui, na verdade, Folha e UOL são de uma casa bancária, de um banco, de uma instituição financeira, né? Então o grande interesse aí do grupo econômico está no mercado financeiro, que é o PagSeguro, né? Então muitas vezes o UOL usa matérias da Folha e vice-versa, tá? Lá na capa da Folha de São Paulo, então, ex-GSI de Lula mandou omitir do Congresso informes da ABIN sobre o 8 de janeiro. Partiu do general Gonçalves Dias, lembra do general Gonçalves Dias, que foi objeto de uma reportagem da CNN Brasil, que estava circulando lá no Palácio do Planalto durante a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Tratamos muito sobre esse caso aqui também. Perdão. Partiu do general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, a ordem para a direção da ABIN. Deixa eu tirar minha canetinha daqui. Suprimir de relatório entregue ao Congresso Nacional os alertas enviados a ele sobre a ameaça de ataques em 8 de janeiro. A pedido da Comissão de Atividades de Controle de Inteligência, o GSI encaminhou ao Congresso um documento com informes de inteligência disparados pela ABIN entre os dias 2 e 8 de janeiro. A relação enviada à comissão no dia 20 de janeiro, portanto, depois dos ataques, né, continha mensagens dirigidas a diferentes órgãos pelo WhatsApp. Não apresentava, porém, os informes que tinham sido enviados, segundo a agência, diretamente para o G. Dias. A Folha apurou que o general mandou omitir esses informes de uma minuta submetida previamente a ele, sob o argumento de que essa troca de informações não ocorreu por canais oficiais. Lembrando que há uma CPI aberta na Câmara e no Senado, uma CPI mista que, aliás, reuniu-se ontem, já fez algumas votações, então já vai chamar algumas pessoas para depor, entre elas o Anderson Torres e o Major Cid, tá? Então, o Tenente Coronel Cid, perdão, então Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do DF e ex-ministro de Justiça do Bolsonaro, e o Tenente Coronel Cid, o tal do ajudante de ordens do Bolsonaro, homem de confiança do Bolsonaro. O G. Dias é um cara que está envolvido nesse rolo todo aqui, e sim, temos que saber por que o G. Dias, enquanto ministro do GSI, omitiu informações para a comissão, informações essas que, segundo a apuração da Folha, alertavam o G. Dias pessoalmente no seu WhatsApp de que haveriam manifestações em Brasília naquele período do 8 de janeiro. O que o G. Dias disse à Folha é que não mandou essas informações porque eram informações mandadas para o WhatsApp pessoal dele e não eram informações que circulavam por canais oficiais. Ele garante que mandou essas mesmas informações que circularam nos canais oficiais para a comissão. Veremos, é importante inclusive que o G. Dias seja ouvido na CPI para a gente entender exatamente o que aconteceu. Essa apuração é uma apuração, já que a CPI está aberta, né? Já que foi aberta, é uma apuração que tem que ser feita de cabo a rabo, como disse, aliás, ontem a Elisiane Gama, que é a relatora da CPI, doa a quem doer, tá? Então, isso aqui é a manchete principal da Folha no dia de hoje. Outros destaques rápidos da Folha: Lula avalia pedido de cargos e emendas ao negociar saída de Daniela Carneiro, lá do União Brasil, titular da pasta do Ministério do Turismo. Havia uma expectativa de que ela sairia do governo ontem, sob pressão do próprio União Brasil. O União Brasil diz que, mesmo ela sendo do partido, ela não representa o partido lá, e esse seria, em tese, um dos motivos pelos quais a União Brasil não tem votado junto com a base do governo.
A expectativa ontem não se confirmou, aliás, o governo falou que ela fica no cargo, né? Ontem, não sabemos hoje e não sabemos amanhã. A princípio, a Daniela Dias também, a Daniela Carneiro, perdão, trocaria de partido, sairia do União Brasil, iria para o Republicanos, o partido da Igreja Universal. Então, o União Brasil argumenta que essa cota de partido não seria mais dele. É mais um dos grandes rolos que está rondando aí o governo Lula para tentar formar a sua base parlamentar na Câmara e principalmente na Câmara e no Senado também. Como vimos, essa base hoje não existe e não garante nenhuma votação favorável ao governo. Que mais de destaques aqui da Folha? Eu acho que basicamente as mais importantes são essas, tá? Vamos lá para a capa da revista Fórum. Ontem na CPI foi aprovada a quebra de sigilo do celular de Bolsonaro. Parlamentares da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado desferida por bolsonaristas, a chamada CPI dos atos golpistas, impuseram uma série de reveses a Jair Bolsonaro nesta terça-feira e além da convocação de seus aliados mais próximos, como eu já falei aqui, principalmente o Cid, né, o tenente-coronel Cid, mas também o Anderson Torres, que era um aliado do Bolsonaro, o homem com o qual foi apreendida aquela minuta do golpe na casa dele. Lembrando que Anderson Torres chegou a ser preso, ficou aí um bom tempo preso, foi solto 3 semanas atrás, né? Aprovaram também a quebra de sigilo do celular do ex-presidente Bolsonaro, a partir de requerimento apresentado pelo senador Rogério Carvalho, do PT. Os integrantes da CPMI terão acesso aos dados obtidos pela Polícia Federal a partir da apreensão do celular de Bolsonaro no âmbito da Operação Venire. Lembrando que esse é o celular que foi apreendido com o Bolsonaro naquela manhã em que teve aquelas buscas e apreensões, que teve busca e apreensão também na casa do tenente-coronel Cid. O Bolsonaro entregou um celular. Inicialmente não se sabia se esse celular tinha senha ou não. Pelo que disse a defesa do Bolsonaro, o celular não tinha senha. Então, aparentemente, como diz o Edu Moreira, né, o Bolsonaro entregou o celular do ladrão. Sabe aquele celular sem bateria que você deixa no bolso se for assaltado no ônibus, né? Então a expectativa em relação ao conteúdo desse celular é muito baixa. De todo modo, a CPI já pediu acesso, né? Naquele esquema que investiga a fraude dos cartões de vacinação. Além do acesso à quebra de sigilo do celular de Bolsonaro, os parlamentares aprovaram ainda o compartilhamento de dados por parte da PF dos aparelhos de Anderson Torres e também do Mauro Cid. Isso porque a CPI começa uma investigação agora, que na verdade já está em andamento pela Polícia Federal desde o ano passado. Então o que foi que a CPI pediu? Pediu compartilhamento dos dados que a Polícia Federal já tem. Se esse compartilhamento já foi aprovado pela CPI, vai ter que ser cumprido pela PF, esses dados serão enviados para a CPI para que os parlamentares possam se debruçar sobre esses dados para tentar descobrir de fato o que levou ao 8 de janeiro, né? Essa é a grande linha investigativa que tem aí a CPI, que foi a linha investigativa que foi definida pelos próprios senadores e deputados e que foi votada, inclusive, e que hoje está nas mãos da presidência da CPI e também da relatoria. Vamos lá para o destaque do DCM hoje. TRE do Paraná une ações que pedem cassação de Sérgio Moro. O desembargador Mário Elton Jorge, do TRE do Paraná, decidiu nessa terça-feira que as 2 ações protocoladas no tribunal contra o senador Sérgio Moro vão tramitar de forma conjunta a partir de agora. Na decisão, o magistrado defende a reunião de apurações por entender que os 2 processos apresentam os mesmos argumentos e pedidos de busca e apreensão, realização de oitivas e avaliação se será cassado o mandato de Sérgio Moro ou não. As ações foram ajuizadas pelo PL do Paraná e pela Federação Brasil Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV. As siglas já esperavam a reunião das ações. As 2 ações questionam os gastos de Moro durante a pré-campanha nas eleições de 2022, quando o ex-juiz ainda se apresentava como aspirante a candidato da presidência. Nas ações, os partidos alegam que o parlamentar teria se beneficiado da verba para a disputa presidencial para concorrer a um cargo de menor visibilidade. Já expliquei esse caso aqui em outros programas, né? No entanto, vamos lá explicar rapidamente de novo qual que é a grande treta aqui. Tem 2 coisas, tá? A primeira coisa,
O Moro também pode ser investigado por Caixa 2 de campanha, por ter promovido gastos de campanha que não estavam no seu lançamento oficial. Isso é uma coisa. Essa outra coisa aqui é abuso de poder econômico eleitoral. O que é que isso significa? Quando você concorre como o Moro concorreu, tá? Nas eleições de 2022 a senador, você tem um teto de gastos para concorrer a senador. Para quê? Isso foi criado para quê? Para você ter uma equidade entre os candidatos. O que é que alegam esses dois partidos, né? A coligação e o PL lá do Paraná, né? A Federação Brasil Esperança e o PL do Paraná. Denúncia essa que foi acolhida pelo Tribunal Regional Eleitoral, que o Moro usou a sua pré-campanha à presidência, tá? Lembram que o Moro voltou de avião para o Brasil, aquela coisa toda, fez um evento enorme como candidato à presidência da República, pré-candidato. Então eles alegam que o Moro usou dinheiro para isso, usou verba para isso do partido, teve tempo de exposição na imprensa, né, bastante tempo de exposição, muito mais do que os outros candidatos ao Senado, o que desbalanceou a corrida ao Senado no Paraná. E depois ele foi concorrer, em vez de concorrer à presidência, foi concorrer ao Senado. Então é em cima disso que o TRE vai se debruçar nos próximos dias. Veremos, né, como as coisas andam. Lembrando que o senhor Deltan Dallagnol já perdeu o seu direito de circular pela Câmara dos Deputados. Veremos se o Moro vai para essa mesma batida. Gente, tem um vídeo que eu vou mostrar rapidamente para vocês, bastante importante. Não é todo dia que a gente vê isso aqui. Eu vou deixar até sem áudio. Enquanto o vídeo acontece, a gente vai comentando aqui. Isso aqui são os parlamentares que fazem parte da CPI do MST, entre eles esse cara que está espionando por uma janela aqui é o nosso famoso Ricardo Salles, né? O ex-ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, o homem de vamos passar a boiada. Não é muito comum a gente ver parlamentar invadindo a casa dos outros sem autorização, né? Então a gente vai mostrar esse vídeo aqui. Eles foram fazer uma visita ao acampamento do MST e esse vídeo é, no mais das vezes, escandaloso por dois motivos. Primeiro, mostra aqui o Ricardo Salles e esse outro cidadão chamado Tenente Coronel Zucco. Deixa eu dar um refresh aqui, porque eu acho que não está andando o vídeo. Aqui, ó. O Tenente Coronel Zucco, né, circulando, vocês podem ver aqui, ó, pelo assentamento, né, espionando dentro das casas e checando se as casas, por acaso, estão abertas ou não para eles entrarem. Você que mora numa casa aí, você chegaria na sua casa, você consegue conceber que tem um cidadão, o senhor Ricardo Salles, tentando entrar na sua casa? Eles alegaram que estavam tentando entrar nas casas porque aparentemente as casas estavam vazias. Uma coisa que o Salles talvez nunca tenha notado na vida é que dia de semana, no meio da tarde, vamos deixar bem clara a palavra aqui, que eu acho que cabe nesse caso aqui. Para quem não é vagabundo, a pessoa está trabalhando, né? Esse vídeo foi divulgado lá pelo portal Metrópolis, né? Então, em uma CPI que investiga o que eles chamam de invasão de propriedade privada, talvez esses dois próprios cidadãos possam ser investigados por invasão de propriedade privada. É um desrespeito absurdo o que essa gente está fazendo com os movimentos sociais, principalmente contra o movimento sem terra, entrando na casa das pessoas sem pedir autorização, bisbilhotando pela janela, forçando fechaduras. É um completo absurdo. Isso aqui já tinha sido divulgado como informação na semana retrasada, mas agora conseguimos ver o vídeo que foi publicado lá pelo portal Metrópolis. Obviamente, o Salles e o Zucco, né, se calaram ao serem cobrados pelo vídeo que foi divulgado, mostrando que eles estavam invadindo residências. Isso aqui, notícia divulgada pelo DCM. Vamos passar rapidamente aqui pela mídia internacional para a gente falar, antes da gente cair no caso Americanas, tá bom? Quem tá por aí, quem não chegou antes do programa, no começo do programa nós avisamos que vamos passar 4 trechos de vídeos aqui, onde as lojas americanas admitem que cometeram uma fraude em balanço. A gente logo vai mostrar os vídeos aqui. Rapidamente lá, os sites chineses estão repercutindo duas coisas importantes. A primeira delas, o ministro das Relações Exteriores da China ligou ontem para o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos,
falando mais uma vez sobre a insistência norte-americana, estadunidense, em se meter nos assuntos da China e entre China e Taiwan. A ligação aconteceu ontem e mais uma vez a China pediu para que os Estados Unidos não se intrometam nesse caso. Depois acontece caquinha, né? Como vem acontecendo em outros lugares do mundo, e aí as pessoas convenientemente esquecem a origem. Eu gosto de trazer essas... Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui não, tá? Não é a primeira vez, a China vem se mostrando descontente, esteja certa a China ou não, esteja certo Taiwan ou não, não compete aos Estados Unidos se meterem nesse negócio. Depois acontece uma tragédia lá e convenientemente muito analista internacional vai esquecer que os Estados Unidos estão há muito tempo provocando tensões entre a China e Taiwan, para além das tensões regionais que já acontecem por lá. Então, ligação ontem importante, vocês não vão ver isso na imprensa brasileira, porque a nossa cobertura de internacional, no mais das vezes, anda bem fraquinha, bem ruim também, né? O New York Times dá um destaque para Donald Trump, claro, foi ouvido ontem. Em juízo, Donald Trump está sendo acusado de traficar para dentro da sua casa privada e por mentir ao FBI também sobre documentos sigilosos que ele está sendo acusado agora de ter roubado do governo dos Estados Unidos, documentos que falam sobre o arsenal nuclear americano, sobre ameaças externas dos Estados Unidos e de aliados e também sobre como os Estados Unidos tinham um plano, tem um plano na verdade, né? De reagir, de fazer uma contraofensiva caso sejam atingidos militarmente dentro do seu próprio território. O Trump subtraiu esses documentos, levou para o seu resort lá na Flórida, trancou esses documentos em um banheiro, mentiu para o governo americano que não tinha feito isso e depois descobriu-se que os documentos estavam lá. Claro que isso embola a corrida presidencial para o ano que vem, é isso que o New York Times está trazendo na sua manchete principal de hoje. Vamos lá para as Americanas, eu vou ler rapidamente uma manchete aqui da Bloomberg Linha e depois a gente vai mostrar os vídeos. Americanas admite fraude pela primeira vez e acusa ex-diretoria de manipulação contábil. Empresa divulga conclusões de investigação sobre a origem do rombo contábil de 20 bilhões, na verdade não é 20, nós vimos ontem na CPI que esse rombo pode ter chegado a 50 bilhões de reais. Já há notícias sobre isso aqui também, se não me engano o jornal Estado de São Paulo publicou, a gente vai recuperar, e aponta 7 executivos como responsáveis. Não aponta os ex-controladores como responsáveis, e isso é o que a gente tem que ficar de olho. Vamos fazer o seguinte, Jimmy, toca o primeiro vídeo aí e a gente vai analisando um por um. Vamos lá. Hoje, essa documentação já existe, e eu queria dividir parte dessa documentação, nesse momento, parte dessa documentação com os senhores. Ao final desse processo, dessa oitiva, eu vou entregar à mesa aqui a relação completa do relatório recebido, preparado pelos assessores jurídicos da Americana, com base nas informações divulgadas até o momento pelo comitê, divididas até o momento pelo Comitê Independente de Investigação, para essa mesa, para que o acesso a todo o relatório, ao teor integral do relatório e principalmente para que o acesso aos documentos que o suportam sejam possíveis para essa comissão. Essa comissão, as investigações dessa comissão, as investigações que ocorrem no âmbito da CVM, as investigações que ocorrem no âmbito da Polícia Federal, no âmbito do Ministério Público, todas elas criam as condições necessárias para que a gente averigue com profundidade o que aconteceu nas Americanas. Tá? Aqui eu quero mostrar primeiro alguns documentos que corroboram a mudança de tratamento de inconsistência contábil para fraude. O primeiro deles está aqui no telão, é um e-mail enviado pelo diretor Marcelo Nunes para a diretora estatutária Ana Saicali e para os diretores estatutários Miguel Gutierrez, Márcio Cruz e Timóteo Barros. Nesse e-mail, o próximo slide mostra, encontra-se um demonstrativo de resultado, material muito denso, tá? Mas o que me interessa mostrar aqui é que isso é um demonstrativo de resultados da companhia, que mostra o resultado do ano de 2021 e, além disso, as projeções naquele momento ainda em elaboração para 2022.
Notem que nesse primeiro slide aparece o nome visão interna. Visão interna. Isso é importante, porque essa nomenclatura não é minha, essa nomenclatura é da antiga diretoria. Dentro disso aqui eu quero ressaltar, na linha a terminologia em inglês é o EBITDA, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, tá? De menos 733 milhões de reais. Um prejuízo de 733 milhões de reais naquilo que é chamado pela antiga diretoria de visão interna. Muito bem, esse é o primeiro vídeo, comentando rapidamente. Quem é esse cara? Esse cara é o Leonardo Coelho, o novo CEO das Americanas. Tinha um CEO antes dele, chamado Sérgio Rial, que foi o cara que assumiu as Americanas para assumir só a bronca quando foi divulgado as tais das inconsistências contábeis, mas ele não está falando do Rial, ele está falando da diretoria antiga, diretores e presidentes antigos, anteriores ao Rial, tá? Essa visão interna, segundo divulgado ontem na CPI pelas próprias Americanas, era o balanço real da empresa. Balanço esse que, segundo as Americanas, foi escondido do mercado, tá? Então, nessa visão interna, em 2021, a antiga diretoria das Americanas já sabia que a empresa estava registrando um prejuízo de 733 milhões de reais naquele ano contábil. Vamos lá para o segundo vídeo. Na sequência, esse mesmo arquivo anexado, aquele e-mail que eu mencionei a Vossas Excelências, apresenta algo chamado de visão conselho. E eu quero chamar a atenção para a mesma linha, nos mesmos tempos da visão conselho. A visão conselho apresenta no seu Lagida, no seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, uma visão bastante diferente daquele prejuízo de 733 milhões. Ela apresenta um lucro de 2,9 praticamente bilhões de reais. Ou seja, entre a visão interna e a visão conselho, criou-se 3,5 bilhões de resultado. Tá? A fraude das Americanas é uma fraude de resultado, portanto. Quando a gente fala em risco sacado, quando a gente fala em VPC, que é o termo que está dentro do fato relevante de hoje, esses são instrumentos usados para essa fraude. Mas essa é uma fraude de resultado. Muito bem, de novo aí o senhor das Americanas falando a palavra que falávamos desde o começo. Fraude. Fraude. Vimos aí, havia um balanço real que aparentemente estava sob controle só dessa diretoria. Há também suspeitas de que as empresas de auditoria participaram disso de algum modo. Nesse balanço real, a Americanas estava dando prejuízo em 2021 de 733 milhões de reais. No balanço que foi divulgado ao mercado, né, que era o que eles chamavam de visão conselho, a Americanas dava um lucro mágico de 2,9 bilhões de reais, e aí que se operou essa fraude dentro das lojas americanas. Vamos lá para o terceiro vídeo. Ainda dentro dessa fraude de resultado, acho que é importante dar mais cor, mais robustez a essa análise. Isso aqui é uma troca de mensagens dentro de um grupo de WhatsApp. À esquerda da tela, os senhores podem perceber Marcelo Nunes, Timóteo Barros, Márcio Cruz e o último aqui, o FA, Fábio Abratti, também diretor da companhia. E mensagens basicamente dizendo: não podemos mostrar para conselho e mercado nada acima de 3.3, 3.5. 3.3, 3.5 aqui diz respeito à alavancagem da empresa. Tá? Isso está na primeira fase. Estava refletindo sobre nossa alavancagem em março de 2017. Não podemos mostrar para o conselho e mercado nada acima de 3.3, 3.5. Será morte súbita. Um reconhecimento explícito do entendimento da diretoria de que a demonstração ao mercado de um número de alavancagem maior do que 3,5 seria morte súbita para a companhia. Vamos seguir, por gentileza. Então, nesse vídeo, o novo CEO mostra trocas de mensagens. Ele mostrou ontem várias trocas de mensagens, de e-mail e de WhatsApp. Tem gente que duvida disso, né? Tem gente que fala, não, imagina. Acontece também no caso da tentativa de golpe de Estado, né? Imagina que os militares iam falar por WhatsApp sobre uma tentativa de golpe militar. Sim, gente, as pessoas falam. As pessoas precisam conversar. Você acha que para operar um golpe de Estado,
para operar a Lava Jato da maneira que foi operada. A Lava Jato foi operada pelo Telegram. As pessoas falam por esses aplicativos, as pessoas deixam rastros, é preciso conversar para você operar uma fraude desse tamanho. As pessoas não vão conseguir se encontrar todos os dias presencialmente, tomando banho de mar, como fazia o ACM, né? O Antônio Magalhães. Reza a lenda que quando se encontrava com pessoas para combinar maldades, se encontrava todo mundo de sunga e de calção de banho e iam tomar banho de mar, né? Para ficar longe de telefone, de grampo, de câmera. Não há mais possibilidade disso ser assim hoje em dia. As pessoas conversam pelo WhatsApp, as pessoas deixam rastro, as pessoas conversam pelo Telegram. Foram mostradas ontem essas provas que foram colhidas pela própria Lojas Americanas. É bom frisar isso. Essa versão da fraude está sendo contada pelas Lojas Americanas. Eu vou repetir de novo. Os 3 bilionários que à época eram controladores das Americanas estão sendo poupados dessa versão, tá bom? Vamos deixar bem claro isso. A bomba está estourando na diretoria antiga, tão somente nela, com expectativa de que também as empresas de auditoria tenham participado disso. Aqui a gente viu uma troca de mensagens mostrando ali que eles se conversavam entre si e diziam que se as informações reais fossem divulgadas, para as Americanas significaria, aspas, morte súbita, tá bom? Vamos lá para o último trecho do vídeo da CPI de ontem. A próxima evidência é, infelizmente, mais forte. Que a próxima evidência se refere à troca de informações entre a antiga diretoria, funcionários da Americanas, para que a KPMG mude uma carta de controle dela, que é uma carta entregue ao final do processo de auditoria. Notem que a primeira redação, a redação enviada pela KPMG, traz recomendações para a atenção do Conselho de Administração, deficiências significativas. Deficiência significativa é importante aqui, porque a categorização das auditorias, se existem falhas leves, elas são chamadas de melhorias de controle. Tá? Essas são falhas que geralmente são tratadas no nível da diretoria. Próximo nível de preocupação por parte da auditoria é deficiência significativa. Essa aqui já demanda que seja envolvido o Conselho de Administração para tratar dessas fragilidades. E tem, obviamente, a terceira, que é uma fragilidade material, que aí é muito mais grave, aí sequer o auditor assina a sua carta. Mas aqui, o que importa é que essa carta, ela é, por várias interações entre a antiga diretoria das Americanas e funcionários das Americanas, ela é discutida, né? E a antiga diretoria, junto com os funcionários Americanas envolvidos nesse processo, começam a sugerir modificações nessa carta, até que ao final dela, e esse é o último slide que eu tenho para apresentar, que é a carta final da KPMG, aquele recomendações para conselho de administração, deficiências significativas, vira recomendações que merecem atenção da administração, tá? Não mais conselho de administração. A administração aqui pode ser entendida de várias formas, tá? Inclusive entendida como a diretoria antiga e não necessidade de levar ao conselho. O que as Americanas está alegando aí? Está alegando que também a diretoria antiga manipulou e, talvez com a ajuda das empresas de auditoria, que são empresas contratadas externamente para ficar de olho nas contas dessas empresas, isso é uma obrigação de empresas que são listadas em bolsa, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Manipularam um comunicado que seria mandado para o Conselho de Administração e nesse comunicado, no título, haveria uma atenção a deficiências significativas. Esse deficiências significativas é editado, é cortado, a carta fica muito mais amena, isso é o que alega as Americanas. Manchete aqui do estado de São Paulo, Americanas, CEO diz haver indícios de participação da KPMG e da PwC, a antiga PricewaterhouseCoopers, e bancos e em irregularidades. Executivos diz que troca de e-mails entre auditorias e diretoria da empresa mostra tentativa de amenizar termos de carta ao Conselho de Administração. Bancos também trocaram mensagens. Então, a princípio, essa fraude não foi operada só pela antiga diretoria. Ela pode ter envolvido bancos e também as empresas de auditoria. Vamos combinar que é o que parecia desde o começo, né? Uma fraude desse tamanho não é feita
por uma pessoa, por duas pessoas dentro de uma empresa que tem inclusive auditoria externa, que tem dívida com bancos, os bancos têm interesse também em olhar o padrão financeiro da empresa, né? Porque um banco que empresta dinheiro para você quer saber se você tem capacidade de pagar, né? Então também há um controle muito rígido em cima disso. A CPI está recém começando, eu confesso que eu tinha poucas expectativas em relação a essa CPI, mas esses vídeos mostram e esses documentos mostram que as investigações avançaram um tanto. Mas, de novo, duas coisas importantes. Primeira delas, vamos relembrar aqui, ó. Isso aqui é o Jornal Nacional de ontem, tá? E eu peço para vocês, por gentileza, isso aqui não tem nada a ver com a Renata Vasconcelos, com o William Bonner, acho que personalizar nesse caso é bobagem, isso aqui é uma escolha editorial. Americanas reconhece que houve fraude na gestão anterior da empresa. Vamos colocar as coisas como elas realmente estão. Essa fraude é a maior fraude da história do capitalismo brasileiro, pelo menos o capitalismo aí do século XX, tá? Não vamos lá voltar às grandes navegações, né? Mas assim, o capitalismo como a gente conhece, assim, né? Moderno, pós-moderno, organizado do jeito que está. Esta é a maior, mas assim, ó, mas de longe a maior, mas de longe mesmo a maior, da história do capitalismo brasileiro. Quanto tempo o Jornal Nacional se dedicou a essa história na sua edição de ontem? Exatos 39 segundos. 39 segundos. Em uma matéria que se chama tecnicamente no jornalismo de televisão de nota pelada. O que é uma nota pelada? É uma nota que o apresentador está lá, como eu estou aqui agora, falando sem nenhuma imagem aparecendo na televisão, na matéria, tá? Quando a gente faz uma matéria de televisão que o apresentador começa a falar e depois começa a aparecer a imagem da fachada da loja, da CPI, aquela coisa toda, o nome disso é nota coberta. Mais aprofundadamente, ontem o Jornal Nacional teria material da CPI para fazer o que a gente fez hoje aqui e muito mais. Nós aqui hoje separamos, eu hoje de manhã separei junto com a produção do programa, 4 trechos. Tem material suficiente para isso ter feito a abertura do Jornal Nacional ontem. Cobertura extensa do Jornal Nacional, de novo, a maior fraude da história do capitalismo brasileiro. Quanto tempo o Jornal Nacional se dedicou a isso ontem? De novo, 39 segundos foi o tempo que o Jornal Nacional se dedicou a essa história de ontem. Por que que isso é importante, meus caros, minhas caras, meus amigos e minhas amigas? Porque era assim que nós nos acostumamos a ver cobertura de corrupção, né? O nome disso que está acontecendo nas Americanas é corrupção. A gente chama de fraude. Fraude é corrupção. Vou dizer o seguinte, esses diretores que estão envolvidos nisso venderam as próprias ações das Americanas antes da fraude ser descoberta, no ano passado. Se eu não me engano, mais de 200 milhões de reais de ações próprias deles vendidas no mercado antes que as ações das Americanas derretessem com a descoberta da fraude. O nome disso é corrupção. Como nós nos acostumamos a ver a cobertura de corrupção no Jornal Nacional? Assim, de novo, não acho que seja produtivo pessoalizar no William Bonner, mas enfim, ele é o apresentador, está aqui. O William Bonner poderia ser outro apresentador, não é, né? Dutos, né, para quem não está vendo a gente, dutos de dinheiro, duto todo podre, enferrujado, explodindo dinheiro para fora. Vamos fazer um exercício aqui e falar o seguinte, mas era justo que fosse feita essa cobertura desse modo, né? Era justo, afinal de contas, o rombo da Petrobras, a corrupção da Petrobras, foi enorme, foi gigantesco, um escândalo de corrupção gigantesco. Vamos concordar com isso. Estamos concordando com isso. Não justifica a cobertura de ontem ter sido feita com 39 segundos com o fundo neutro do JN atrás. Não justifica, além de tudo, por quê? Bom, primeiro, já que o JN não mostrou, esses aqui são os controladores americanos, tá? Esses aqui, ó. Esses 3 caras aqui, tá? Lehman, Telles e Sicupira estavam sempre nas capas das revistas de economia como as grandes estrelas bilionárias. Então, já que o Jornal Nacional não mostrou a foto dos caras, quando a fraude das Americanas aconteceu,
as pessoas que controlavam as Americanas eram esses 3 cidadãos aqui. Ó. Então está aqui a foto deles, para que vocês possam vê-los, tá? Era assim que a cobertura era feita uns anos atrás. Eu acho que mudou alguma coisa ali, então já que o JN não faz, a gente está fazendo aqui. Esses são os controladores das Americanas na época em que essa fraude foi operada. Repito, ontem, na versão da empresa, eles não sabiam de nada. Então o nome controlador, na verdade, não controla muita coisa. Segundo a versão apresentada pela empresa ontem, eles foram inclusive enganados e vítimas dessa história, tá bom? De todo modo, como eram os controladores, logo responsáveis, inclusive legalmente pela fraude, então nós estamos colocando a foto deles aqui para que vocês os conheçam para fora das revistas de cobertura de economia que mais parece cobertura de celebridade, né? Por que é importante a gente falar sobre isso? Vamos pegar os números da Lava Jato. Notícia publicada no dia 1º de dezembro do ano passado, portanto, notícia recente. Já que tínhamos dutos na Lava Jato, então vamos recuperar. Petrobras recupera 439 milhões, isso foi no ano passado, com acordos de leniência. Qual foi o total de recursos que a Petrobras, então de novo, esquece o que o Deltan Dallagnol falou para você, esquece o que o Moro falou para você, porque se vocês dinheiro, corrupção, isso, nos últimos 5, 6 anos no Brasil, vocês vão encontrar números que vão de 4 milhões a 100 reais. Então, assim, é tudo chute, tá? Vamos pegar o que de fato aconteceu, o dinheiro que de fato materializou-se no caixa da Petrobras. Todo o resto é marketing, é chute, tá? É coisa que ou nunca existiu ou pode nunca vir a existir. Total de recursos transferidos para os cofres da Petrobras, incluindo suas subsidiárias, em relação ao escândalo de corrupção da Petrobras. 6,7 bilhões de reais, tá bom? Guarda esse número. Então, o que é que 6,7 bilhões de reais gerou lá na cobertura do Jornal Nacional? Isso aqui. 6,7 bilhões de reais, isso aqui, tá? Fraude das Americanas. Após novos números, fraude nas Americanas beira os 50 bilhões de reais. Eu não vou falar que é 10 vezes mais, porque não é 10 vezes mais, mas é quase. Então, quando a gente falava de 6 bilhões de reais, nós tínhamos essas imagens cotidianas no Jornal Nacional. Hoje, quando falamos em 50 bilhões de reais, nós temos exatos 39 segundos usados em uma nota pelada, como tecnicamente se fala em televisão, com um fundo neutro, lido pela apresentadora. Mudou de assunto, vamos para outra e, principalmente, de novo, não se colocou a foto desses caras no Jornal Nacional ontem. É importante? Sim, é importante por quê? Porque eles eram os controladores da empresa enquanto esta fraude foi operada dentro da empresa que eles próprios deveriam controlar, portanto, podem também ser responsabilizados legalmente em relação a isso. Lembrando, para encerrar esse assunto, que horas são? Faltam 5 minutos para acabar o programa. Esses 3 cidadãos abriram mão do controle das Americanas de graça. Eu vou repetir. Esses 3 cidadãos que controlavam as Americanas, na linguagem popular, vamos falar assim, tá? Para simplificar, eram os donos da bagaça, né? Esses caras eram os donos do negócio. Eles fizeram um movimento de mercado que eu vou chamar de incomum, né? Vamos assim tentar usar a linguagem, como é que é? Comunicação não violenta, né, Jimmy? Vamos chamar de... Fizeram uma movimentação incomum. Incomum no mercado. No mercado não só brasileiro, no mercado mundial. Eles abriram mão do controle das Americanas de graça. Sabe quando eles fizeram isso? 11 meses antes de a fraude ser revelada ao mercado. Tá bom? Então, já que não vimos no Jornal Nacional, temos o prazer aqui de ver esses 3 homens de sucesso, bilionários, né? Inclusive um mora na Suíça, né? O outro tem um helicóptero de 100 milhões de reais,
Tá? Não tô me enganando não, um helicóptero de 100 milhões de reais é o quanto custa o helicóptero do cara, o helicóptero, tá bom? Então tá aqui pra gente saber de quem a gente tá falando. Corrupção tem rosto, corrupção tem nome. A história que as americanas contou ontem parece uma história sólida, mas parece uma história que está indo para um caminho que eventualmente não vai responsabilizar exatamente quem era beneficiário da fraude. Porque vamos deixar bem claro uma coisa aqui, mesmo que eles não soubessem, estou admitindo agora que eles não sabiam, para efeito legal, inclusive, não posso dizer que sabiam, né? Então vamos admitir o seguinte, eles não sabiam da fraude, mas eles se beneficiaram dela. Por quê? Porque as americanas, quando apresenta para o mercado lucros recordes, como vinha apresentando, mesmo que falsos, a empresa alavanca o preço das suas ações. Como eles eram controladores e donos de muitas ações, enriqueceram com a fraude, mesmo que, de novo, não soubessem dela. Então eles eram beneficiários diretos da fraude e controladores da empresa que perpetrou a fraude. 39 segundos do Jornal Nacional, nenhuma foto de dinheiro explodindo em esgoto, nenhuma foto dos controladores, nenhuma imagem na frente da casa deles, nenhuma panorâmica na frente do apartamento, do prédio onde mora o Lehman na Suíça, nenhuma imagem dos caras entrando e saindo de carros com vidros escuros, nada disso. 39 segundos de cobertura de uma fraude que, em termos nominais, é quase 10 vezes maior do que todo o dinheiro recuperado pela Petrobras durante o escândalo do Petrolão. Diz muito sobre como as coisas andam e como as coisas continuarão andando. Então, para isso, claro, vocês fiquem ligados aqui no Desperta ICL e nos programas do ICL no geral, porque a gente não vai esconder o rosto dessas pessoas. Fraude, corrupção tem nome, sobrenome e endereço. Então aqui está endereçado a quem de direito, né? As apurações seguem e a CPI, claro, vai seguir também, né? Essa cobertura está sendo feita por sites especializados no Brasil, não é uma cobertura que se tornou uma cobertura mais mainstream, né? Bom, gente, só para fechar o programa de hoje, uma notícia importante lá da BBC News Brasil, para quem quiser entender também o que é que vai acontecer com o clima do mundo esse ano, como o fenômeno El Niño vai afetar a economia mundial. Eu venho alertando, preparem-se. Preparem-se. Nós chegamos em um ponto em que os senhores do capitalismo estão diante de um fenômeno que eles não podem controlar. A natureza está se voltando contra todos. Todos iremos pagar. Leiam a reportagem que está publicada na BBC News. Hoje está na capa da BBC News como o fenômeno El Niño vai afetar a economia mundial. Uma enorme quantidade de água quente vem se movimentando lentamente através da zona tropical do Oceano Pacífico em direção à América do Sul. Esse movimento de água e calor deu início a um fenômeno climático que irá trazer mudanças acentuadas nos padrões climáticos em todo o mundo nos próximos meses. A gente já viu o El Niño em anos passados, esse ano teremos El Niño de novo e isso vai afetar muito possivelmente o seu, o meu, o nosso bolso, tá? Acabamos, senhor Jimmy. Muito bem. Esse foi o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo por aí. Quarta-feira, 14 de junho, 8 horas da manhã. Quem estiver nos acompanhando aí pela rede social e conseguir agora clicar no link que está nos comentários, você será direcionado diretamente para o ICL Notícias, primeira edição, que começa agora. Nós voltamos amanhã, 7 horas da manhã, em ponto, ao vivo. Muito obrigado e tchau!